Alô, zusammen, tudo bem com vocês? Hoje, explicação em português também para vocês. Por favor, depois deixem embaixo nos comentários se vocês querem, né, que eu faça mais explicações em português aqui no canal. Hoje o vídeo é muito importante. Quando que eu vou escrever as palavras com z ou tz? Porque eu tenho que saber isso, óbvio, para escrever certo. E, em segundo lugar, a fonética da consoante Z, a fonética da consoante Z, né, Z, no alfabeto alemão, tem o som de tss, tss. É como se fosse um pneu furando. Então, o que acontece? É muito confuso, né, para quem está começando a estudar alemão, saber, eu vou escrever só Z, só a letra Z aqui, ou TZ. Porque o som deles é igual, tá? E nós temos regras para isso e eu quero apresentá-las para vocês. Então, a primeira regra é em relação ao TZ, ao TZ. Quando que nós vamos escrever TZ? Aqui ele diz TZ nach kurzem Vokal. Então, as letras TZ nós vamos escrever depois de vogais nas palavras que são faladas fortes, que são entonadas, tá? E aqui, então, eu coloquei para vocês 2 exemplos. O primeiro exemplo é Netz. Netz. Netz significa rede. Rede de computador, rede de internet, rede da aranha, tudo que é rede de pescar, rede de futebol, tudo que é rede, a gente chama no idioma alemão de Netz, yeah? Vejam, eu vou falar Netz, eu vou entonar forte esse E, e por isso, então, depois dele eu vou escrever as letras TZ. Outro exemplo, Klotz. Eu não falo Klotz, eu falo Klotz, yeah? Klo. Então, aqui, Klotz significa um pedaço de... um bloco de madeira, yeah? Klotz. E vocês veem, então, depois desse O entonado forte, nós vamos escrever, então, as letras T e Z, tá? Depois de todas as outras regras, nós vamos ver o Z. Quando que eu vou escrever o Z? Depois de vogais longas. Então, aqui é o contrário. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Dezember. Então, vocês veem aqui no primeiro E, nós estamos falando ele longo. Dezember, yeah? Dezember. Então, aqui, o primeiro E, ele é falado de forma longa. Por isso, nós vamos aqui colocar um Z apenas, um Z. Outra regra, Z depois de consoantes. Consoantes são todas as letras que não é o A, E, I, O, U. Yeah? Aqui eu coloquei um exemplo, Wurzel. Então, vocês estão vendo marcado em azul que isso é uma consoante, o R. Então, depois de todas as consoantes, nós vamos escrever um Z. A outra regra é muito semelhante, depois também ainda das consoantes L, M, N e R. Eu até penso, por que os gramáticos criaram essa regra número 3 aqui, se na verdade todas as consoantes são, né, depois deles. Mas, enfim, essas letras assim, essas aqui são mais exclusivas, elas têm ainda outras regras por causa da pronúncia, e por isso que daí tem uma regra número 3 aqui também ainda, tá? Por causa disso. Also, o exemplo aqui é Salz. Salz, yeah? Então, aqui, depois de consoante L, M, N e R, nós vamos escrever o Z também. E por último, depois de ditongos. O que são ditongos? 2 vogais juntas. Isso é muito comum no idioma alemão também. E aqui o EI, Weizen. Desculpa, Wurzel significa raiz, Salz é sal e Weizen é o que se usa aí para fazer farinha, yeah? É a farinha em si. Also Weizen, o EI marcado é um ditongo e depois de ditongos nós vamos escrever um Z, tá? Então essas seriam as regras. Então, deixa abaixo nos comentários se vocês já sabiam dessas informações e também se eu para continuar fazendo vídeo em português, tá bom? Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tschüss!